Olá, começa agora o Religare, Conhecimento e Religião. Quais os principais ensinamentos do texto sagrado da tradição hindu, a Bhagavad Gita, sobre ética, paz universal e diálogo entre as religiões? No programa de hoje eu converso com Marco Antônio de Lara. Ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Ele fez um estudo sobre Karma Yoga como ação moral ideal na Bhagavad Gita. Ele fez um estudo comparativo com o teólogo Hans King e o fez sobre orientação de um colega nosso aqui da TV Horizonte, professor do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, o padre Márcio Antônio de Paiva. Seja bem-vindo, Marco Antônio, prazer recebê-lo aqui para falar sobre esse tema. Muito obrigado, Fábio. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é tvhorizonte.com.br. E pelo canal Religare Conhecimento e Religião, que está no YouTube, você pode acessar, comentar, compartilhar os vídeos das nossas entrevistas. Não deixe de procurar pelos nossos vídeos no YouTube. Marco, quando é que você passa a se interessar, não é, pela espiritualidade hindu? Não é? Hoje você é um brahmana, né, um sacerdote, traduzindo assim, né, um devoto de Krishna. Né? Quando que na sua trajetória você passa a se interessar por essa espiritualidade? Formalmente, Flávio, há cerca de 15 anos. Porém, a busca, ela já vem desde a infância, desde a adolescência, né? Eu me lembro que quando eu deitava, né, na cama e ficava me questionando, né? Da onde vem o céu, as estrelas, de onde vem tudo isso, né? Qual é a origem? Então tinha uma curiosidade, tinha uma sede, uma busca, né? Lá na sua infância, lá no interior paulista. Isso, lá em Porto Feliz. Aí na adolescência eu tive uma incursão muito boa, muito proveitosa com o catolicismo, né? Fiz encontro de adolescentes com Cristo, né? Fiz aquela passagem, né? De ficar uma semana com eles e foi muito interessante, né? E um pouco mais velhos, né? Na idade de 15, 16 anos, ainda o questionamento era pulsante. Então eu comecei a me interessar por literatura, né? Eu li alguns clássicos como Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, Balzac, o Dostoiévski, Aldous Huxley, e tudo aquilo me deixou muito encantado, né? E também tive uma incursão pela filosofia, né? Li um pouco de Platão, um pouco de Nietzsche. E certa vez, numa literatura recreativa, né? Se eu posso dizer assim, fui na biblioteca da minha cidade e encontrei um livro, né, chamado O Baú do Raul, que é a biografia do Raul Seixas. E o Raul, ele tem uma personalidade um pouco curiosa, né? Sim, sim. Não muito referencial, né? Mas nesse livro ele falava que a Bhagavad Gita... Ou bastante, né? Bastante referencial para tanta gente. Ele dizia coisas interessantes, né? Mas a conduta moral dele... Nesse sentido da conduta que você quer dizer. Isso. Então ele dizia nessa biografia dele que a Bhagavad Gita é o livro mais interessante que ele tinha lido, né? Que ele tinha encontrado. Então eu tive que buscar a Bhagavad Gita, né? Então fui na biblioteca da minha cidade, também tinha a Bhagavad Gita. Aí eu li, estudei ela por um mês e tomei uma decisão, né? Como já tinha estudado, comparado. Se eu quisesse me aprofundar na Bhagavad Gita, saber mais sobre a Bhagavad Gita, eu tinha que encontrar as pessoas que seguem, né? Que a praticam a Bhagavad Gita. Aí eu fiquei sabendo que em São Paulo tinha um templo, né? Na Vida Angélica. Então eu resolvi ir lá fazer uma experiência, né? Viver com esses monges, com esses estudiosos e praticantes da Bhagavad Gita. Sim. Aí a experiência foi muito boa, né? E aí que você se até hoje eu estou vivendo e seguindo, né, os praticantes da Bhagavad Gita com os monges Hare Krishna. Sim, participa da comunidade aqui em Belo Horizonte. Isso, né? Agora eu vivo na comunidade aqui em Seu Belo Horizonte. nome religioso, Maha Krishna Nam Das. Isso. Qual que é o significado do seu nome religioso? Maha em sânscrito quer dizer grande. Krishna é um dos nomes de Deus na tradição védica, né, na liturgia, quer dizer o todo atrativo, e Nam é assim como no inglês quer dizer nome. Então, quer dizer que o nome de Deus, o nome de Krishna é o maior, é o mais santo de todos. Essa é uma tradução possível do nome Maha Krishna Nam. Maha Krishna Nam. E o Das, no final? Das quer dizer servo. Todos os devotos de Krishna recebem esse sufixo, né, que seria o mais importante, né? Porque isso indica a posição ontológica da alma, do eu, de acordo com a tradição védica, né? Que todos nós somos servos de Deus.
tanto que nossa tradição ela é monoteísta, né? Já existia monoteísmo antes do judaísmo, né? Já na Índia Antiga. E a tradição adora Vishnu ou Krishna, né? Como Deus pessoal absoluto. Então, Sim. servo de Krishna, Mahakrishnanam Das. E embora a nossa conversa aqui seja, né, com o seu nome, eu vou lhe tratar como a partir do seu nome Sim. Fique à civil, vontade. você traz uma identificação religiosa. O que exatamente significa? Esse seria a versão, seria o terço Vaishnava, né? Seria um terço de madeira, ele é feito de tulasi, e é onde nós cantamos a Japamala, né? Onde nós fazemos a meditação mântrica, no mantra Hare Krishna. Então nós pronunciamos o nome de Deus de maneira silenciosa, murmurando, através desse rosário, através desse terço que é conhecido como Japamala. Sim, sim. Bom, nós vamos falar sobre a pesquisa que você realizou enquanto fazia o seu mestrado em ciências da religião. Você trabalhou com um texto, né, da literatura védica, Sim. que é o Bhagavad Gita, Uhum. e especialmente sobre o tema da ação moral ideal. Isso. Né? Quer dizer, o Karma Yoga. Karma Yoga, Né? isso. O que é o Karma Yoga? Karma Yoga, ele é um dos temas centrais da Bhagavad Gita. Ele permeia toda a obra, né? Ele seria o aspecto moral trazido pela obra. Então, Karma Yoga é dividido em duas palavras. Yoga, do sânscrito, vem da raiz verbal yud, quer dizer conexão, união. Assim como no carro de boi, né, na cultura hindu, os bois são ligados por uma cangalha. Então, essa união, essa conexão é yud, né? Daí vem o termo yoga. O próprio Mircea Eliade fala. Mircea Eliade, o estudioso das religiões, historiador das religiões. Dos grandes pioneiros do estudo da religião. E a palavra karma vem da raiz verbal krim, quer dizer ação, atividade, trabalho. Assim como nós temos conhecimento na tradição ocidental, o trabalho, a labuta diária, né? Então, essa expressão karma ele indica uma inserção social. É o yoga em ação. É. A yoga ativa, a yoga doação. A yoga Então, essa expressão Karma Yoga ela indica uma junção e uma resolução histórica de Krishna dentro de toda a tradição védica. Porque existe uma parte da literatura védica, a parte do yoga, dos Upanishads, do Vedanta Sutra, a parte filosófica, ela indica uma renúncia do mundo, um desapego, um apartar do mundo, né? Para se alcançar o absoluto, para se alcançar a verdade absoluta, né? Ou seja, um total desapego da matéria, uma posição radical quanto a isso. Porém, existe uma porção da literatura védica que trabalha com a ação, com o karma, ou seja, é muito semelhante à disposição, a moral eudaimônica do Aristóteles, né? Ou seja, a ação deve conduzir ao bem-estar, ao prazer, à felicidade, mesmo na plataforma material. Então, como que você pode juntar as duas, né? Então, Krishna vai conseguir fazer isso. Então, ele vai pegar o conhecimento de que nós somos almas espirituais, somos eternos, conhecimento ontológico do eu, e ele vai juntar com a necessidade do trabalho, com a necessidade do ser estar em sociedade, dos seus apegos, dos seus desejos, das suas vontades. Então, não é uma renúncia radical e nem uma entrega total à matéria e ao efêmero, né? E você faz esse estudo a partir da Bhagavad Gita? Da Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita nos escritos védicos, que lugar ocupa exatamente? Muito boa pergunta. Então, os textos védicos, eles são muito extensos, né? Sim. Só de catalogados são mais de 150 mil cantos, mais de 150 mil livros. Então, a Bhagavad Gita, ela consegue fazer um resumo de toda essa literatura védica, né? Todo esse conhecimento vasto. Trata-se de uma síntese, portanto. Trata-se de uma síntese, porque o conhecimento védico ele vai tratar sobre todos os temas. Ele é um guia para o ser humano poder se constituir e poder avançar.
Por isso, dentro dos Vedas, você vai encontrar conhecimento sobre arquitetura, né? O Vastu Shastra, sobre medicina, a medicina ayurvédica, vai encontrar conhecimento sobre política, sobre sociologia, todos os ramos do desenvolvimento humano você vai encontrar nos Vedas. Por isso, Vedas quer dizer conhecimento em sânscrito. E a Bhagavad Gita ela consegue fazer essa síntese, né? Ela vai pegar o ser humano na sua plataforma social, na sua plataforma mais primária, né? E vai conseguir conduzi-lo até a autorrealização. Basicamente, essa é a proposta do Karma Yoga. Especialmente, o Karma Yoga ele consegue ter uma similitude com uma expressão que o Faustino Teixeira usa muito agora, que é a espiritualidade no cotidiano. Sim, professor Faustino Teixeira, da Universidade Federal de Juiz de Fora. O grande Faustino Teixeira, um dos grandes. Já esteve no Religare aqui várias vezes, sim. Então, porque de um lado, para se conhecer Deus, muitas tradições recomendam uma renúncia, né, um afastamento total. Mas a proposta do Karma Yoga é onde você trabalha, você tem a sua inserção social, mas tudo que você faz, você renuncia aos frutos da ação para Deus. E como que é esse renunciar aos frutos da ação? Por exemplo, um pintor, ele pinta quadros. Então, o fruto da ação seria os quadros. Sim. Seria a obra de arte dele. Um poeta, ele compõe poemas. Então, o fruto da ação dele seria poema. Então, a proposta é que tudo que você faz, você faça para glorificar Deus. Então, eu preciso chamar o intervalo, então vamos fazer uma breve pausa e seguimos logo a partir desse ponto, exatamente. Ok. Vamos fazer então um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com o Religare de hoje. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o Marco Antônio de Lara, ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Bom, dos temas do seu interesse, a questão da ação moral ideal, a partir dos escritos do Bhagavad Gita. Sim, né? do Bhagavad Gita. Como é que nós poderíamos assim, datar, né, a sistematização, a escritura destes textos, para a gente ter uma noção, e em seguida eu quero conversar mais sobre como que se dá a ação moral ideal a partir desses escritos. Certo. Tanto a tradição quanto os acadêmicos, como o Surendranath Dasgupta, eles vão datar os textos védicos com cerca de 5.000 a 7.000 anos de idade, né? O Rig Veda, que seria o texto mais antigo, ele chega a ter essa datação, cerca de 7.000 anos de idade. Porém, o conhecimento védico também é aceito, mesmo pelos pesquisadores acadêmicos, que eles já vêm de uma tradição oral. Por isso eles são conhecidos como Shruti, aquilo que já foi ouvido. Então, o conhecimento védico era passado do mestre, do guru, para o discípulo. Os jovens, eles iam para a escola, né, para o Gurukula, e aí existia um mestre, né, um brahmane experiente, e ele ia ensinar os hinos, os aforismos, o conhecimento védico. Então, é dito que nas eras passadas eles tinham uma memória excelente, eram conhecidos como Shrutidar, né, tinham uma memória muito mais eficiente do que a nossa atual. E aí, eles memorizavam esse conhecimento. Né? Sim. Tanto que a gente encontra uma semelhança no Fedro do Platão. O Sócrates ele está fazendo uma crítica, né, ao conhecimento escrito. Né? Ele está fazendo um elogio à deusa Mnemosyne. E ele, como que o Sócrates ensinava? Ele ia à ágora, né, à praça pública, e simplesmente discursava, falava. Sim. Porém, o Pierre Vernant vai dizer que um dos grandes elementos constitutivos da filosofia na Grécia Antiga é a escrita. Então, o que é considerado degradação na cultura védica, né, que é o surgimento da escrita, da compilação dos Vedas, é considerado como o grande arauto, né, na cultura ocidental. As primeiras aproximações do Ocidente em relação aos textos védicos se deu ali por volta do século XVII dessa nossa era, não? Século XVII. E agora, assim, tradução dos textos já ali... Século XIX, já, né? A primeira versão do Bhagavad Gita
é datado depois de 1850, por Charles Wilkins, né? Mas nós já temos as primeiras incursões já com o Max Miller, também Sim. no século XIX. Século XIX, século Sim, XIX. sim. Então, Sim. os alemães, especialmente os alemães, os ingleses, os franceses se interessaram. Isso causou enfim, um grande interesse, não? E as pessoas, os estudiosos, começaram a falar da grande profundidade, Sim. da abrangência, da variedade dos temas abordados. Houve uma reação mista, né? Especialmente os alemães, eles se interessaram pelo conhecimento védico, né? Foram os primeiros a se interessar pelo sânscrito, pela linguística, etc. Mas, pela parte de outros, ingleses e franceses, houve um sentimento de colonização. E para que você colonize certo povo, especialmente os ingleses, né, a necessidade de você destruir as referências culturais, né? Então houve muita pejoratismo, né, muita visão muito errônea, né, dos textos védicos, a fim de introduzir o cristianismo e poder dominar a cultura hindu, né? Sim, então por vias diferentes, em todo caso, no geral, houve uma aproximação importante a partir do século XIX, né? Isso. Tem uma tese de história do Arilson pela Universidade de São Paulo, pela USP, falando muito bem sobre isso, né? Pegando os pontos históricos, qual foi o interesse dos alemães, qual o interesse dos ingleses e dos franceses pela cultura védica, pelo hinduísmo, né? Sim. E o que nos ensina, afinal, a Bhagavad Gita sobre a ação moral ideal? Você já explicou, né? Os termos que constituem, né? Bhagavad Gita, o Karma Yoga, mas afinal, qual é o ensinamento, né? Do Bhagavad Gita sobre a ação moral ideal? Então que, através do processo de Karma Yoga, cada indivíduo, em sua posição, pode se purificar, pode elevar sua consciência e ter conhecimento de Deus. Como ele faz isso? Renunciando aos frutos do seu trabalho. Obrigado por ter colocado já a pergunta, né? Como ele faz isso? Então, um poeta, o fruto da ação, o Karma fala dele, é o poema. O fruto do trabalho de um pintor é um quadro. Então, eles dedicam a sua obra, o seu esforço, sua inteligência, etc., para glorificar Deus, para estampar Deus para a realidade. E um trabalhador comum que trabalha numa empresa? Então, ele vai dedicar uma parte do seu salário, da sua subsistência, para propaganda de Deus, certo? Então, nesse sentido, ele mantém a sua subsistência, né? Sua família, etc., o necessário, e o excedente ele vai usar para a propagação de Deus. Então, nesse sentido, o processo de Karma Yoga ele é universal. Mesmo um presbiteriano, mesmo um pentecostal, um budista, um kardecista, pode praticar Karma Yoga. Por quê? Porque ele renuncia não aos objetos materiais. Da onde vêm os objetos materiais? Da onde vem a energia material? A energia material, ela vem de Deus, de acordo com os Vedas, né? Deus é a causa de todas as causas, a fonte de tudo. Então, a energia material também vem de Deus. O problema é a mentalidade que nós temos em relação a essa energia material. Por exemplo, um carro, ele é feito do quê? Ele é feito de matéria ou de espírito? Então, a grande maioria vai responder que um carro é feito de matéria, porque ele é feito dos elementos materiais, né? Uma amalgamação de terra, fogo, sim, os elementos materiais. Então, ele é material. Mas, de onde vem essa energia material? Então, quando eu uso essa energia material, que vem de Deus, que vem dessa fonte, para o meu prazer egoísta, para satisfazer apenas os meus sentidos, com esse propósito egoísta de se assenhorear e explorar a energia material, então essa energia material, esse carro, ele se torna a causa do meu condicionamento. Então eu acredito que eu sou esse corpo e as dualidades do mundo material eu encaro de maneira muito sólida, muito substancial, né? Eu acredito que eu sou matéria e cada vez mais fico mais denso. Mas não é esse o ensinamento, então? Não. Essa seria uma reação de você tentar explorar a energia material. Porém, quando você, com conhecimento, entende que você é uma alma espiritual e que tem uma conexão eterna com Deus, você vê a energia material como
produto de Deus, você usa essa energia material para a satisfação de Deus. Então, esse carro que você usar para o seu prazer egoísta apenas, para o seu prazer pessoal, você usa ele para o prazer de Deus. Como? Por exemplo, está chegando monges, sacerdotes lá no aeroporto. Você vai usar ele para pegar essas pessoas, trazer até o templo. Você vai buscar vegetais para ser cozidos, para serem oferecidos a Deus. Assim, toda a energia material, você não usa mais para o seu prazer egoísta, o que causa cativeiro, karma. Você vai usar essa energia por prazer de Deus. Então, quando você transfere o apego da energia material para a satisfação de Deus, a energia material, que era a causa de cativeiro, ela se torna causa de liberação. Isso é Karma Yoga. Assim como a cobra. A cobra, ela tem veneno que mata, mas é do mesmo veneno da cobra que se faz o antídoto. Então, a energia, quando ela é usada para a satisfação de Deus e não nossa, chama-se Karma Yoga, ação e consciência de Deus. Como que se dá o diálogo, né, entre, né, este ensinamento e a cultura do Ocidente? Em particular, a gente vive um momento em que se valoriza muito essa dimensão material, né, essa ideia de posse, de possuir mais e mais. Né? Como que se dá o encontro, né, entre dois aspectos, duas maneiras de compreender a vida tão distintas? Enfim, na verdade, esses elementos já estavam lá, não? Porque se a Bhagavad Gita já falava disso. A questão não é o gozo nem o prazer consequente da energia material. A alma, ela é feita de prazer, de acordo com os Vedas, Ananda Maya Vyasati. Então, a busca por felicidade é natural. A questão está na matéria, está inserido no meio social, mas está esquecido de Deus. Compreendo. Então, a proposta de Karma Yoga é que a civilização material, a civilização ocidental, melhor dizendo, ela não é negativa. A grande questão, o que é destrutivo, é o esquecimento de Deus. Sim. Porque Deus está em tudo. A partir do momento que você usa a matéria para o prazer dele, para a satisfação dele, com ele, cada vez mais a nossa consciência dele vai se recobrando. Mas cada vez mais que você explora a matéria sem ele, cada vez mais você vai se esquecendo dele. Sim. Nós temos 1 minuto apenas. Eu gostaria de perguntar para você, a Bhagavad Gita é um texto aberto para o diálogo entre tradições religiosas? Favorece o diálogo? Totalmente. Na nossa pesquisa, a conclusão que nós chegamos, ela aponta para esse lado, porque o Bhagavad Gita, ele nunca aponta um secto. Ou seja, um secto, uma religião em particular. Krishna vai trabalhar no Bhagavad Gita com os sintomas. Quais são os sintomas de uma pessoa santa? Não é que ela pertence a um determinado povo, a uma determinada região, a uma determinada religião. Ela tem sintomas. E esses sintomas são as virtudes, né? A humildade, a modéstia, a compaixão, a sabedoria. Então, a Bhagavad Gita ela vai trabalhar muito com os sintomas. Da mesma forma que uma pessoa que está alcoolizada. Não é porque ela é de tal cidade ou de tal partido. Não, você vai reconhecer que ela está alcoolizada por causa do andar cambaleante, do hálito, etc. São por sintomas. Então, a Bhagavad Gita ela é muito universal nesse sentido. Ela vai trabalhar com questões como a morte, como o apego, como eu posso me livrar do enredamento, quem é Deus, quem sou eu. Então, as questões são muito universais. Ela não trabalha com elementos particulares. Ela trabalha sempre com aspectos universais. E quando a gente chega na plataforma universal, aí se estabelece conhecimento. Né? Ok. Muito obrigado, Marco, pela sua participação aqui no Religar e pelos seus ensinamentos. De nada, Flávio. Disponha. O Religar e Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos de especialização, de mestrado ou de doutorado acessando a página que está em pucminas.br/ppgcr. Religar de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe e obrigado a você pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religar e Conhecimento e Religião.